Ele percebeu isso. Então, nesse momento, Nicodemos vem estar com Jesus e, num determinado momento, ele vira para Jesus e fala assim: o que eu posso fazer para herdar os céus? O que eu posso fazer para nascer de novo? Então Jesus começa ali a mostrar para ele o que é necessário para ele nascer de novo. Ele, vou entrar no ventre da minha mãe, porque Jesus disse para ele, é necessário você nascer de novo. Então ele disse assim, tá, mas o que eu vou fazer então? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e sair de novo? E Jesus começa a mostrar para ele que não é isso, que é uma mudança, é uma metanoia que deveria acontecer na sua vida, uma transformação verdadeira. E essa transformação, ela não é dada pela religião, ela não é dada por palavras de persuasão, ela não é simplesmente uma motivação como nós estamos hoje, cheio de coaches gospel por aí, dentro das igrejas. Não estou falando profissionalmente, estou falando dentro das igrejas, no altar, pregando como se fossem pastores. Então, esse é o grande diferencial que precisamos ter e observar que as Sagradas Escrituras nos revelam. E esse homem, quando Jesus falou com ele ficou triste. Assim como um jovem também, conhecido na Bíblia como um jovem rico, ele chega para Jesus e fala, bom mestre. Ou seja, tentando já agradar a Jesus, porque a referência mestre é Senhor. Ele já tentando massagear o ego de Jesus, e Jesus disse para ele assim, só existe um bom, que é Deus. Naquele momento o jovem já ficou assim. E esse jovem queria seguir a Jesus, mas ele queria seguir a Jesus pela posição que Jesus estava alcançando. A fama de Jesus, e olha que naquela época não tinha internet, não tinha rádio, não tinha nada, mas a fama de Jesus estava percorrendo por vários lugares. O que Jesus estava fazendo, a libertação, cura, pessoas ressuscitando e tantas outras coisas que as Escrituras não narram. Então esse jovem queria seguir a Jesus. E Jesus disse assim, olha, o Filho do Homem, ele não tem aonde repousar a sua cabeça. Por que ele estava falando isso? Porque esse era um jovem acostumado a ter uma boa vida. E de repente Jesus fala com ele assim, já que você quer me seguir, ok, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e siga-me. E nesse momento o coração dele mudou, ele se entristeceu. Jesus falou isso e fez isso para mostrar para ele mesmo quem ele era. Ele, o jovem, não ele, Jesus, porque ele, Jesus, ele já sabia muito bem quem ele era, quem ele é e sempre vai ser. Mas nesse momento ele mostrou para esse jovem que ele estava apenas sendo religioso, mas as suas ações não eram ações de uma pessoa nascida de novo. A religiosidade estava enganando ele. Assim como nos dias atuais, muitas pessoas estão enganadas, estão vivendo enganadas por uma religiosidade. Estão sendo enganados porque preferem abrir mão daquilo que as Sagradas Escrituras dizem, porque isso confronta ela, porque confronta aquilo que ela acha, alguns valores. As pessoas hoje, elas abraçaram tanto esse sincretismo religioso, que hoje você vê igrejas evangélicas que mais parecem centro espíritas. Nada contra o centro espírita, cada um faz o seu papel. Se é centro espírita, é centro espírita. Se é candomblé, é candomblé. Ok, vai no candomblé quem quer. Agora, a igreja, ou aquilo que se diz ser uma igreja evangélica, transformar-se em um candomblé, aí cria uma confusão na cabeça das pessoas. Aí traz esse misticismo religioso para dentro das igrejas. E muitos ficam até perdidos, mas isso não era errado? Era, mas eu entendi que isso que era assim, que mas não podia. Não, mas tá ok, tá bom. Ou seja, a pessoa acaba aceitando isso. Como hoje você tem aqueles que se dizem ser igrejas cristã evangélica inclusiva.
Ou ela é igreja inclusiva, ou ela é igreja cristã evangélica. As duas coisas não dá para ser, queridos. Nada contra, nada contra. Cada um faz da sua vida o que bem quer. Mas eu estou falando dos valores bíblicos, daquilo que Jesus nos confronta. Você pode até dizer, mas não é bem assim, pastor. É bem assim. É o que as Escrituras colocam para nós. Ah, mas eu quero ser uma igreja inclusiva. Ok, que seja uma igreja inclusiva, que tenha a sua liderança. Ok, tá de parabéns. Se é esse trabalho que se as pessoas querem fazer, voltado para esse grupo de pessoas, amém, nada demais. Agora, o que não dá são líderes que se dizem cristãos evangélicos, que largam a sã doutrina para abraçar esta causa que não é a verdadeira causa das Escrituras. E quando você toca nesse assunto, eles se sentem ofendidos. Eles começam às vezes até a atacar as pessoas. Eu entendo o seguinte: Deus não proíbe ninguém de fazer nada o que quiser da sua vida ou seguir o que quiser seguir. Isso é fato. Como você tem, se não me engano, em São Paulo, perdão, a igreja da maconha. A maconha faz bem? A maconha até hoje ainda é considerada uma droga? É. Então por que tem uma igreja da maconha? Porque tem gente que gosta de maconha e acha que isso é legal. E o problema não é ter a igreja da maconha, o problema é se dizer ser uma igreja cristã da maconha. Aí que é o problema. Porque esses valores não tem nada a ver com as Escrituras sagradas. Como nós temos hoje líderes, como eu já vi alguns vídeos por aí, líderes que estão indo para o altar e meio que buscando os espíritos, ou seja, as pessoas que morreram, para revelar dentro do culto e para satisfazer a vontade daquelas pessoas. Isso para mim não é igreja cristã. Isso não tem nada a ver com igreja cristã evangélica, nada a ver. Isso pode ser espiritismo, ok? É o que eles creem, é a linha que eles têm, ok? É direito deles. E ninguém tem que se meter nisso. Agora, o que eu venho trazer é para nós que nos colocamos numa posição de igreja cristã evangélica. E Satanás, ele tem colocado várias artimanhas para enganar o povo, para laçar o povo, para que sejam aprisionados na sua doutrina. O diabo, querido, ele não vai se apresentar para destruir a sua vida com um chifre grande, ou igual um dragão, com um tridente. Não vai. Se ele fizer isso, você vai correr, você vai morrer de medo. Mas quando ele se disfarça de anjo de luz, aquele que anuncia as boas novas, mas distorce, colocando dentro da sã doutrina aquilo que não é verídico, aquilo que vai contra as Escrituras sagradas, mas aos pouquinhos. E se você não tem o conhecimento ou discernimento, além de você aceitar, você vai pregar que aquilo é a verdade. E aquilo que era mentira e não faz nenhum jus às Escrituras, passa a ser meia verdade e parece que está entrelaçado com as Escrituras. E o pior de tudo é que muitos líderes, eles não estão tendo coragem de falar nesses assuntos. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo difícil no Brasil, onde as pessoas, por qualquer coisa, elas querem te processar, por qualquer coisa, elas querem avançar, elas querem isso. Isso não é democracia. Isso nunca foi e nunca será democracia. E isso também não é e nunca será um motivo para a igreja parar. Já tentaram isso lá atrás, há milhares de anos, não parou. A igreja está aqui e vai continuar, independente da perseguição. Igual na Nigéria agora, mataram cerca de 200 pessoas, entre elas crianças cristãs,